Família, Vida e Saúde, sejam bem-vindos ao Guia da Saúde Mental 2.0. Eu estou aqui ao lado de nada mais, nada menos, tenho a honra de tê-los aqui como professores de vocês, Dr. Pedro Chestaski, que é o famoso Dr. Pedro Neuro, que é mais fácil o sobrenome, e aqui do outro lado, Dr. Frederico Porto, que é psiquiatra e nutrólogo. E aqui vocês encontrarão, então, todo o processo de como encontrar as causas pelas quais o seu cérebro, por um motivo ou outro, não está funcionando do jeito que você gostaria. Seja um cérebro que está expressando mais ansiedade, ou mais tristeza, ou mais dificuldade de relaxar, de dormir, ou de foco, de atenção, está muito hiperativo, ou então está degenerando, está perdendo suas capacidades, está piorando. Tudo que vocês encontrarão aqui, com absoluta certeza, é muito mais do que mesmo nós dentro da nossa prática clínica, conseguimos ensinar dentro do consultório. É claro que a prática clínica para nós é muito importante, porque, claro, existem diversos problemas que requerem aquele ajuste fino. Só que para a gente seria imensamente mais fácil se precisássemos fazer apenas o ajuste fino. E mais, em saber que muitos que chegam a nós talvez não dependessem de nós. Talvez já poderiam ter melhorado diversas das suas condições com implementando práticas. E práticas que não são aleatórias, não é simplesmente, fazer exercício eu sei, dormir eu sei. Não, não é isso. Tem pessoas que precisam mais de determinado exercício do que outro, tem pessoas que dependem mais de tal nutriente do que outro, tem pessoas que precisam mais de atenção numa suplementação do que outra. E aí vocês vão entender dessas individualidades aqui dentro, onde a gente vai partir do mais genérico, tudo aquilo que tem que estar acontecendo. Porque se não acontecer, tal área vai ficar desnutrida, com falta de atenção, de falta de capacidade. Né? Tal combustível não está chegando ali, vocês vão entender esses combustíveis. Até a parte mais delicada. Quando então tal nutriente chega numa quantidade maior, puxa, tal coisa pode acontecer, tal fitoterápico. A gente fala muito sobre isso aqui. Bom, Dr. Pedro Neuro, tá? Pedro Neuro para vocês, que tem uma história muito bacana. Acho que vale a pena contar um pouquinho da tua história, resumidamente, para eles saberem que, é um cara que tem toda uma trajetória tradicional na medicina, foi professor de Universidade Federal, fez seu pós-doutorado em Harvard e percebeu, né, que esse conhecimento é o conhecimento que transforma realmente a vida das pessoas, não somente chegar ao nível de depender de uma medicação, né, Pedro? Eu fiquei 10 anos na universidade e na universidade eu cultuei muito a doença e as formas de tratar a doença não levando em consideração a causa. Então, a visão funcional integrativa é algo que me fez me sentir uma espécie de um ET dentro daquele meio onde eu estava. Então, eu tomei a decisão de me afastar um pouco dessa mentalidade e agir na raiz do problema para ajudar muito mais os pacientes de forma assertiva. Quando eu uso um medicamento, dos quais os experts são muito bons da questão dos medicamentos, eu estou botando mais ou menos a sujeira para debaixo do tapete, mas ela está lá ainda. Então, o guia de saúde mental 2.0, ele traz muito dessas ferramentas que são baseadas nas causas dessas síndromes. É importante saber o que é depressão, o que é ansiedade, o que é déficit de comportamento em geral, mas é importante saber quais são as causas. Aqui nós vamos estar falando sobre inflamação, sobre microbioma, sobre hormônios, sobre micronutrientes, sobre suplementos, e não de maneira receita de bolo, levando em consideração a individualidade da pessoa, porque cada pessoa é um ser único, e cada pessoa vai ter uma dessas síndromes que eu mencionei de uma maneira diferente. E isso vai beneficiar ou vai, de certa maneira, danificar o nosso órgão maestro, que vai nos ajudar em outras instâncias, nos ajudar a fazer atividade física, nos ajudar a se alimentar, vai nos ajudar a tomar decisões. Eu vejo como um dos principais problemas dentro da prática clínica são pacientes que tomam más decisões não só na sua vida de saúde, mas na sua vida pessoal. Então, eu creio que esse módulo de saúde mental 2.0, ele vai instrumentalizar não só você que não é médico, mas você também que é médico, nutrólogo, ou enfim, profissional da saúde, a saber conduzir melhor não só a vida dos seus pacientes, mas a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Perfeito, doutor Pedro.
Doutor Frederico, a gente sabe que as pessoas aqui, a esmagadora maioria de quem nos assiste, sofre de um problema que é o problema em que o Brasil é o líder do mundo, né? Que é a ansiedade, né? E secundariamente a questão dessas oscilações ou de humor ou de memória, tal, que são absolutamente naturais, mas não quanto prejudicam imensamente a vida das pessoas. Só que talvez o que muitos não saibam é que isso, por incrível que possa parecer, até pouco tempo atrás, era considerado como uma coisa isolada. Ah, isso é uma falta de um neurotransmissor. Mas de uma hora para outra, porque antes não tinha. De uma hora para outra, agora tu tem uma doença. E hoje a gente entende que isso tudo pode ser melhorado, né? Melhorado. Grande parte dos pacientes que utilizam medicação há muito tempo, são dependentes de medicações, talvez eles nem precisassem de medicação se algo antes fosse feito, ou se fosse olhado do que falta, né? Eu brinco que eu não consigo construir uma cadeira de madeira sem o tronco de uma árvore. Portanto, eu não tenho como criar algo no meu cérebro, uma saúde no meu cérebro, um equilíbrio de neurotransmissores, né, dos hormônios do cérebro, sem construí-los. Para construir, vocês vão ver aqui, eu preciso de componentes que são nutrientes que vão ser absorvidos e distribuídos. E a quantidade que vai ser distribuída, ela tem que ser suficiente para fazer tudo o que ela precisa. Num carro hoje, que anda feito táxi Uber, a gente não é mais aquela vida que eu chego em casa, não tem mais nada que fazer, se tiver um programa de televisão eu assisto, se não, não assisto e vou dormir. Não, né, eu estou o tempo todo. Então, essas aulas tuas são fundamentais, né, para a pessoa entender que essas condições que afligem a maioria de vocês, principalmente nessa história do estresse e ansiedade, eles podem ser gerenciados através de pensamento, de hábitos e tal, mas também entendidos do ponto de vista nutricional, né? Sim, como você falou muito bem, já que nós somos compostos de corpo e mente, claro que os tijolos para construir, né, essas estruturas têm que ser de boa qualidade, né? Como a medicina convencional ela veio de tratar doenças e não cuidar da saúde, há um desprezo pelo que não é remédio, né? Eu gosto de dar um exemplo, né? Houve talvez uma geração um pouco antes da minha, mais ou menos quando eu nasci, que alguém dizia que o leite da latinha era melhor do que a mãe dá o peito. Como se a humanidade tivesse a arrogância de achar que ela seria capaz de criar um leite melhor do que o leite de um mamífero que demorou milhões de anos de evolução para ser criado. Então, isso demonstra a nossa fé excessiva, né, que o medicamento vai ser capaz de arrumar a vida. E não é verdade. Especialmente, se você tiver uma doença grave, é uma coisa, mas não é a maioria. Você deu o exemplo da ansiedade. A maioria das pessoas não tem uma ansiedade patológica, ela tem uma ansiedade que atrapalha a vida dela, não há dúvida, né? Porque a ansiedade é uma emoção do futuro. Você não tem ansiedade pelo que passou semana passada, você tem ansiedade pelo que vai acontecer. E um mundo que muda tanto é de esperar que as pessoas sejam mais ansiosas. Sim. Todo mundo tem que tomar remédio? Não. Você tem que, se você descobrir que tipo de nutriente pode te ajudar, quais tipos de comportamento você pode desenvolver competências, porque também tem outra coisa. Você usa o remédio, o dia que você para de usá-lo, o mundo continua o mesmo. Você não desenvolveu resiliência, capacidade para lidar com aquilo. Então, você vai usar aquilo eternamente. Então é um vício, entre aspas, porque a pessoa não fez as mudanças também que precisava. Não só as mudanças de comportamento, como você disse, mudanças nutricionais. Ela não criou a infraestrutura de nutrientes suficiente para produzir os neurotransmissores que ela precisava. Não diminuiu a inflamação que ela já tinha, né? Então ela entra num ciclo vicioso. Então é fundamental nós termos essa ideia de que o remédio tem um lugar, provavelmente nos casos mais graves, mas você tem muita coisa que pode fazer para si mesmo, baseado em bons hábitos de alimentação, direcionados para aquilo que você tem, hábitos de comportamento. É isso que nós vamos falar disso. Até para quem quer potencializar a ação de uma medicação, ou então para alguém que quer encontrar um meio, que eu creio que seja, se não 100%, quase 100%, um meio de viver sem as medicações, que é o que todos nós desejamos, na verdade. Final, o objetivo final é a maioria dos casos, né? Exatamente. Bom, gente, então sejam novamente bem-vindos, se preparem, aqueçam as turbinas aí, os motores, que vocês vão ter um show de aprendizado aqui nesse módulo, e estou muito feliz muito obrigado vocês dois estarem conosco nesse projeto, que é um projeto educativo, transformador para a vida das pessoas, acessível a todos vocês,
e é um projeto meio que de vida, eu sei que deles também, de poder transformar as pessoas, aqueles que não estão na nossa frente propriamente dentro dos nossos consultórios, das nossas clínicas, mas nós como missão de educadores médicos, né, a gente conseguir mudar a mentalidade das pessoas e levar esse acesso, hoje em dia que está tão mais fácil, né, a pessoa sentada em casa, ter ali verdadeiras aulas com pessoas que praticam e não só têm ideias vagas sobre o assunto, e que na prática conseguem enxergar o quanto às vezes até pequenas mudanças, grandes negócios dentro da saúde. Então sejam bem-vindos e vamos começar.